Bom dia a todos, hoje sexta-feira, 28 de maio de 2021, oitava semana do tempo comum. O Evangelho é de São Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo, mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar, mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tendes fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebeste, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Olha só. Trata-se aqui de um texto longo, que a grosso modo parece um tanto estranho, como que peças soltas num tabuleiro de xadrez. Mas não é verdade. Em Jesus nada fica sem sentido, tudo tem sua razão de ser. O episódio da figueira tem um quê de inexplicável. À primeira vista, não dá para entender muito a atitude dura de Jesus em amaldiçoar aquela pobre árvore, só porque ela não tinha frutos. Afinal, não era tempo de ter frutos. A natureza segue o seu ciclo normal. Estava ele mudando o comportamento, buscando ser atendido e servido segundo as suas vontades e necessidades, ou melhor, os seus caprichos? Isso seria um tanto infantil e não combinava com a postura do Mestre Senhor. Estas questões são irrelevantes diante do valor total dos acontecimentos seguintes. A figueira simbolizava o povo de Israel e Jesus, o filho enviado do Pai, contava com os frutos desta vinha predileta. Não foi o que aconteceu. O que ele encontrou lá? Não encontrou nada. Encontrou a vinha na mais completa esterilidade. E a prova disso estava estampada no templo quando ele entrou lá. Lá encontrou um ambiente hostil e se deparou com uma religião transformada em comércio, em exploração, sem nenhuma preocupação com a prática da justiça e da caridade e também da misericórdia. Comércio não se faz sem lucro. A ganância havia tomado conta dos comerciantes, até uma casa de câmbio fora instalada lá dentro para a troca da moeda por uma moeda forte, a moeda do império. Tudo isso com a bênção e aprovação da aristocracia sacerdotal, que era beneficiada com os lucros vultosos das vendas que aconteciam lá dentro. Eles fechavam os olhos para os abusos cometidos em relação ao povo simples, aos peregrinos que lá iam em busca dos bens espirituais. Para esses beneficiários da situação, o dono da casa já não tinha mais importância, tinha ficado de lado. O Deus deles era agora o dinheiro e o lucro, não importava como eram obtidos. Jesus não aceitou e não se conformou com aquele sistema de exploração instalado na casa do Pai. Ao decretar a purificação do templo, restabeleceu a ordem e o senhorio de Deus naquele lugar sagrado. Aquele lugar fora criado para ser ali o lugar do encontro de Deus com o seu povo e do povo com o seu Deus.
Portanto, nada de aberrações, de explorações e muito menos de injustiça para com os pequenos e pobres. E Jesus insistiu na prática da fé, da oração e também do perdão dos pecados. Uma forma de reatar com Deus diante dos abusos cometidos. Olha isso serve para nós e para todo mundo em todos os tempos. Todo cuidado é pouco, sobretudo com as coisas divinas, as coisas sagradas, as coisas de Deus. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que desça sobre vós, permaneça sempre. Amém. Tenha a todos bom dia e fiquem todos com Deus.